Sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem de uma jovem que teve os seus sonhos abortados, uma jovem que teve os seus sonhos frustrados, uma jovem que teve os seus sonhos paralisados através de uma tragédia que aconteceu na sua família. Eu estou falando da jovem Tamar. A sua história está lá em 2 Samuel, ela que é filha do rei Davi. Eu gostaria de compartilhar essa história com você. A palavra de Deus diz assim: Amon e Tamar. Passando algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Amon: Por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amon disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu meio-irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: Deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Amon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse: Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: Por favor, vá à casa de seu irmão Amon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amon, seu irmão, que estava deitado. Ela pegou a massa e amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amon disse: Mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amon disse a Tamar: Traga a comida do meu quarto e comerei de sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amon agarrou e lhe disse: Venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu: Não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Mas Amon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois, Amon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: Levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: Não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você fez. Porém ele não quis a ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: Põe esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: Foi o seu irmão Amon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Amon nem mal nem bem, porque odiava Amon por este ter violentado Tamar, sua irmã. Amém? Até aqui. É um pouquinho extenso, mas é necessário para que nós possamos entender a história de Tamar. E eu gostaria de voltar um pouquinho antes para que nós possamos entender como, a consequência disso daqui. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu ia dar Tamar.
aqui não foi ouvida. Então, voltando um pouquinho, né? Davi, seu pai, o que aconteceu? Ele adulterou com Betseba e depois mandou matar o seu marido. E isso veio uma consequência para a família dele, porque toda ação tem uma reação e toda escolha tem uma consequência. E foi o que aconteceu. O profeta Natan disse para o rei Davi: agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Isso está lá no capítulo 12, versículo 10. Então, como toda ação tem uma reação e toda escolha a sua consequência, infelizmente respingou na sua família e infelizmente veio até Tamar. Então, aqui onde nós lemos, diz que Tamar era uma menina muito bonita, né? Uma jovem muito bonita, e que seu meu irmão Amon, ele era irmão somente por parte de pai, que era o rei Davi, ele queria ela, né? Ele queria tê-la, só que ele não podia, porque era muito difícil chegar a ela, né? Ela vivia no palácio, né? Ela tinha suas concubinas, tinha suas servas, né? Tinha toda uma proteção ali. Então, ele pensa, né, de uma maneira. E aqui tem o seu amigo, né, Jonadab, que o aconselha. E aqui eu já queria abrir um parênteses. Com quem nos aconselhamos? Com quem nós pedimos conselho? Com quem nós pedimos ajuda? Será que são pessoas que vão realmente nos ajudar, que vão realmente nos aconselhar para algo bom? Então, eu queria que você pensasse um pouquinho aí, que nós pensássemos. Com quem nós estamos nos aconselhando? São pessoas que vão nos aproximar de Deus, que vão nos dar um conselho correto, né? Ou pessoas que vão fazer o mal? Porque aqui ele aconselhou, né, Amon a cumprir a vontade que ele queria. Nós já sabemos que Amon já tinha uma intenção, já queria ter a irmã dele, né? Mas ele não sabia como fazer isso. E Jonadab dá aquele empurrãozinho. Ele ajuda dando uma estratégia, né? Que diz aqui que ele era muito esperto. Então, ele acaba ajudando Amon, né, a conseguir aquilo que ele queria. Então, que nós possamos colocar pessoas na nossa vida, a se aconselhar com pessoas que vão nos ajudar a fazer as coisas corretas, que vão nos ajudar a sempre levar nós a Deus, né, a se aproximar de Deus. Então, o que acontece? Jonadab aconselha Amon, Amon faz aquilo que Jonadab falou. Ele se finge de doente e pede para Tamar, né, vir fazer bolo, pede para Davi, fala para Tamar vir fazer bolos, que ele queria comer bolo da Tamar, né, que ela fizesse bolo para poder comer da mão dela. E ali Tamar, Davi, né, não vê mal nenhum e chama Tamar, fala para Tamar ir lá e preparar bolos para o seu irmão. E Tamar vai, na maior inocência, né, vou fazer bolo para o meu irmão, né, ele está doente, vou ajudar no que eu posso. Então ela vai inocentemente, vai lá, faz os bolos, assa e leva para o seu irmão. E no momento que ela leva, ele pede para que todos saiam dali. Os seus servos, quem estava ali, saia dali, que ele queria ficar a sós com ela. E ali ele mostra realmente a intenção dele. O que realmente ele queria, né, com Tamar. Que era se apossar dela, se deitar com ela. E nisso Tamar fala, não, meu irmão. Não faça essa loucura, não faça isso, né? Isso é uma loucura, como que vai passar a minha vergonha? Como que eu vou ficar, né? Se acontecer isso, é mais fácil, com toda a sua sabedoria, né? Ela estava com medo ali, mas ela teve discernimento e falou assim, não, vamos pedir para o nosso pai, que eu acho que ele não vai impedir que nós nos casamos. Não era correto naquela época, né? Ter casamento entre parentes, mas é uma maneira, né, dela tentar fazer com que ele se acalmasse, com que ele parasse, com que ele refletisse no que ele iria fazer. Mas ele não deu ouvidos a ela. E aí ela já começa a não ser ouvida. Ele não quis saber. A carne dele falou mais alto, o desejo dele falou mais alto, a paixão dele fazia mais alto. E como ele era mais forte, o que ele fez? Ele agarrou e teve relações com ela. Abusou de Tamar. E logo depois desse ato, o que ele fez? Ele a rejeitou. Ele teve aversão dela, ele sentiu nojo dela. Então aquele aversão, aquele nojo foi maior do que o amor, né? Vamos dizer assim, que ele sentia por ela. Porque na verdade, ele só queria mesmo possuí-la, né? Ele só queria tê-la.
E mais uma vez Tamar pede a ele: não, meu irmão, não faça isso. Esse pecado é maior do que você me fez. Vamos tentar de outro jeito. E ele não quis ouvi-la. Ele manda o seu servo expulsar, colocar ela para fora. Então ela não foi ouvida mais uma vez. E o servo coloca para fora e bate a porta, como se ela fosse um objeto qualquer. Como se ele tivesse usado, jogado fora, como um lixo. E ali ela se desespera. E ali diz que ela está vestida, com mangas compridas, túnicas de manga comprida, toda adornada, porque é assim que as filhas do rei, andavam, principalmente as virgens, toda bonita. E ali o que ela faz? Ela rasga as suas vestes, coloca cinza sobre a sua cabeça, que é sinal de luto. As cinzas, rasgar as vestes, é sinal de luto. Então eu creio que ela pensou assim: a minha vida acabou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como eu vou me casar? Como? O que eu vou fazer? Eu estou desesperada, eu não sei mais o que eu faço. E ali ela saiu andando e clamando de desespero. Imagina o sentimento de Tamar, o que ela estava sentindo naquele momento. Então vem Absalão, seu irmão. E aí ele pergunta: Amon esteve com você? E ele fala para ela: fique calada, não fale nada. Não sinta amargura no seu coração. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. Agora, como falar para uma pessoa que acabou de ser abusada? Uma pessoa que acabou de ser violentada? Uma pessoa que acabou de ser humilhada? Como falar isso para uma pessoa, para ela ficar calada? Para ela não sentir amargura? Como falar isso para uma pessoa, para uma jovem que viu seus sonhos destruídos, seus sonhos abortados, sonhos de ter uma casa, uma família, um esposo? Como falar isso para ela? E mais uma vez aqui, Tamar não é ouvida pelo seu irmão de sangue, por aquele que deveria ter compaixão dela, deveria ouvi-la, com que ela poderia desabafar. Mas não, ele pede para ela ficar calada, para ela não falar nada, para ela não ter amargura, para ela não ter nenhum sentimento. Como falar isso para uma pessoa? Então vem o rei Davi, seu pai, que ficou sabendo, e disse que ele ficou furioso. Mas ele ficou somente furioso. Tamar deve ter pensado: agora meu pai vai me proteger, Agora eu vou ser protegida, eu vou ser honrada. E não, simplesmente Davi só ficou furioso, mas ele não fez nada. Ele não foi falar com Amon, ele não foi honrar a sua filha. Então, diz que Tamar ficou desolada. Aquelas pessoas que eram para protegê-la, aquelas pessoas que eram para cuidar dela, um lugar, que era para ser protegido, era um palácio. Ela estava no palácio do rei, ela tinha pessoas ao seu redor. Ali foi onde aconteceu a maior tragédia da vida dela, um lugar que era para ser o conforto dela, para ela poder crescer, se casar, ter filhos, onde tem os seus irmãos, o seu pai, o rei. Ali um lugar de proteção, foi a maior tragédia da vida dela. Então talvez você também esteja que nem Tamar, se sentindo rejeitada, se sentindo humilhada, se sentindo sem voz, onde ninguém te ouve, onde você está amargurada, desesperada, implorando para alguém te ouvir, para alguém entender o que você está sentindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes não tem ninguém aí ao seu redor te ouvindo, mas nós temos um Deus, aleluia, que inclina os seus ouvidos para nós e ouve e nos atende. E Ele sabe das suas feridas, Ele sabe das suas aflições, Ele sabe onde está doendo. Eu não sei o que você tenha passado, eu não sei se foi um abuso, um trauma na infância ou agora, se foi palavras malditas, palavras que entraram no seu coração como uma flecha e te destruíram. Às vezes você está num ambiente que era para ser propício, onde era para você ser protegida, onde era para você ser acolhida, e ali só tem palavras de maldição, ali só tem palavras
palavras de ruína, palavra que machuca o seu coração. Mas nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, não sei a hora que você vai ouvir essa mensagem. O Senhor é aquele que inclina os seus ouvidos, Ele te ouve, Ele cuida de você, Ele está com você em todo o tempo. Ele sonda corações, Ele nos conhece, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração. O Espírito Santo, nosso Consolador, que com gemidos inexprimíveis levam ao Pai as nossas aflições, as nossas angústias. Ele quer te ouvir, Ele quer te ajudar, Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Ele quer que você volte a sonhar, que você tire os seus projetos e volte a fazer, que você sinta a paz que só Ele pode dar. O mundo não pode te dar paz, pessoas não podem te dar a paz, coisas não podem te dar a paz. O único que pode te dar a paz é Jesus. O único que pode te curar é Jesus. O único que pode te libertar é Jesus. Ele é o único, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então que você possa abrir o seu coração, que você possa falar: Jesus, olha, é aqui que está doendo. É aqui que estou sofrendo. Fale, porque Ele te ouve. Com Ele você pode abrir o seu coração, você pode falar a Ele, que Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir e Ele vai te curar. Então que você possa ser curada pelo Senhor Jesus. Que você possa ser restaurada pelo Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, Papai querido, venha, Senhor Jesus. O Senhor é aquele que nos ouve, é aquele que inclina os nossos ouvidos ao nosso favor, Senhor. E nós estamos aqui pedindo a Ti, Senhor Deus, cura, Senhor Deus, toda ferida, toda amargura, Senhor, eu não sei, Papai, o que é que essa pessoa precisa agora, Senhor Deus, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor Deus. Então entra agora, Senhor Deus. Entra agora, Senhor, e cura toda ferida, toda rejeição, todo abuso, Senhor, todo trauma, Senhor. Tudo aquilo que impede, Papai querido, de ter uma vida plena contigo, Senhor Deus. Oh, Papai, venha, Senhor Deus, em cada coração, Senhor Deus. Faça o Teu querer e a Tua vontade, Senhor Deus. Eu entrego a cada um nas Tuas mãos, Papai querido Deus. É que eu te peço no santo nome do Senhor Jesus. Amém? Então que você possa ser curada nessa noite. E saiba que Ele te ouve. Ele te ouve. Ele te ouve. Toda vez que você se sente amargurada, aflita, entristecida, dobre os seus joelhos. Aonde você estiver, abra sua boca e fale com o Senhor, que Ele te escuta. Amém? Que Deus abençoe a cada uma. Que Deus venha abençoar cada lar, a cada casa. E vamos seguindo juntas, sendo edificadas pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.